No caos da maior guerra que o mundo já viu, o herói mais improvável não carregava um fuzil, mas sim 4 patas, uma coragem inabalável. O que começou como um encontro por comida em um acampamento, terminou em uma perseguição implacável dentro das trincheiras inimigas. Prepare-se para conhecer a história do soldado que latia, mordia e se tornou o combatente mais condecorado da história militar. Era o ano de 1918 e a Primeira Guerra Mundial consumia a Europa em uma voragem de destruição sem precedentes. Nos campos enlameados da França, onde o cheiro de pólvora e morte impregnava cada centímetro de terra, milhares de soldados americanos lutavam contra as forças alemãs em batalhas que pareciam não ter fim. Mas entre esses homens exaustos, cobertos de lama e medo, surgiria um companheiro improvável que mudaria o curso de muitas vidas. Se tornaria uma lenda viva. O pequeno Cão apareceu pela primeira vez no acampamento da 102ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Ninguém sabia de onde ele havia vindo. Talvez fosse um animal abandonado por civis que fugiram da guerra, ou talvez tivesse simplesmente se perdido no caos que consumia aquela região. O que se sabe é que ele era pequeno, robusto, com uma pelagem tigrada que misturava tom de marrom e branco, e tinha aquela expressão característica de determinação que alguns cães simplesmente parecem carregar desde nascimento. Os soldados o encontraram vagando entre as barracas, farejando restos de comida e observando os movimentos da tropa com uma curiosidade quase humana. Era evidente que o animal estava faminto, mas havia algo diferente nele. Enquanto outros cães de rua fugiriam ao menor sinal de perigo ou barulho, esse pequeno guerreiro peludo permanecia firme, como se compreendesse que aqueles homens eram sua única chance de sobrevivência. Um soldado chamado Robert Conroy foi o primeiro a estender a mão amiga. Conroy era um jovem de Connecticut, longe de casa e sentindo o peso esmagador da guerra sobre seus ombros. Quando viu aquele cachorro magro mas destemido, algo dentro dele se moveu. Ele ofereceu um pedaço de seu próprio racionamento, uma fatia de pão duro e alguns restos de carne enlatada. O cão aceitou a oferenda com gratidão, mas não com submissão. Havia dignidade naquele pequeno animal. A partir daquele momento, nasceu uma parceria que transcenderia as expectativas de todos. Conroy decidiu que aquele cão seria seu companheiro, sua conexão com a normalidade em meio à insanidade da guerra. Mas havia um problema considerável. Animais não eram oficialmente permitidos nas tropas. As regulamentações militares eram claras sobre isso. Manter um cão no acampamento poderia resultar em punições severas. Mas Conroy não estava sozinho em seu afeto pelo pequeno animal. Outros soldados rapidamente se apegaram ao novo membro não oficial da unidade. Eles o alimentavam, brincavam com ele nos raros momentos de descanso, e o cão, por sua vez, oferecia algo que nenhuma ordem militar poderia proporcionar: conforto emocional. Em um ambiente onde a morte era uma presença constante e o medo uma sombra inescapável, aquele pequeno ser peludo trazia momentos de alegria e normalidade. Os soldados começaram a chamá-lo pelo nome da unidade, uma forma de integrá-lo oficialmente à tropa, mesmo que apenas simbolicamente. E o cão, como se compreendesse seu novo papel, assumiu sua posição com seriedade impressionante. Ele aprendeu rapidamente os ritmos da vida militar. Quando era hora de acordar, quando as tropas se movimentavam, quando o perigo estava próximo. Mas o verdadeiro teste de seu valor estava apenas começando. Quando a unidade recebeu ordens de se deslocar para a linha de frente, Conroy enfrentou um dilema angustiante. Ele não podia deixar o cão para trás, mas levá-lo significava colocá-lo em perigo mortal. A solução encontrada foi criativa e arriscada. Eles esconderiam o animal em uma mochila durante as inspeções e o manteriam oculto dos oficiais superiores. O plano funcionou, mas apenas temporariamente. Durante uma inspeção surpresa, o cão foi descoberto. Os oficiais ficaram furiosos e ordenaram que o animal fosse removido imediatamente. Parecia que a história daquele improvável soldado terminaria ali, em desonra e separação. Mas então aconteceu algo extraordinário. O cão, ao perceber a tensão e os gritos, fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou sobre as patas traseiras e executou uma saudação militar perfeita, levantando a pata dianteira direita em um gesto que imitava perfeitamente o que os soldados faziam. Os oficiais ficaram boquiabertos. Aquele pequeno animal havia aprendido, por observação, um dos gestos mais fundamentais da disciplina militar. O gesto foi tão inesperado e impressionante que os oficiais não tiveram escolha senão rir. Um deles,
Mais flexível que os outros, declarou que se aquele cão podia fazer continência, então talvez merecesse uma chance de provar seu valor. Foi assim que o pequeno animal conquistou seu lugar oficial na 102ª Divisão de Infantaria. E ele provou seu valor de maneiras que ninguém poderia imaginar. Durante os combates, o cão demonstrou habilidades que pareciam quase sobrenaturais. Ele conseguia detectar a aproximação de projéteis de artilharia antes que os soldados pudessem ouvi-los, latindo furiosamente e correndo para os abrigos, alertando os homens do perigo iminente. Sua audição aguçada salvou inúmeras vidas dessa forma. Mas foi em uma noite fria e nebulosa que o pequeno soldado de 4 patas realizaria seu feito mais extraordinário. As tropas americanas estavam entrincheiradas em uma posição defensiva, exaustas após dias de combates incessantes. A névoa era tão densa que mal se podia ver alguns metros à frente. Era o tipo de condição climática que os soldados odiavam, pois tornava impossível detectar movimentos inimigos. O cão estava inquieto naquela noite. Ele andava de um lado para o outro da trincheira, farejando o ar com intensidade incomum. Conroy notou o comportamento estranho, mas estava cansado demais para dar muita atenção. Então, subitamente, o animal saltou para fora da trincheira e desapareceu na névoa. Os soldados ficaram alarmados. Gritos de protesto ecoaram, mas era tarde demais. O cão havia sumido na escuridão e na névoa. Conroy sentiu seu coração apertar, certo de que havia perdido seu companheiro leal para a guerra sem sentido que o cercava. Os minutos se arrastaram como horas. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelos sons distantes de artilharia. Então, ecoou um grito na névoa. Não era um grito de dor, mas de surpresa e raiva. Era alemão. Os soldados americanos pegaram suas armas, prontos para um ataque. Mas o que aconteceu em seguida foi além de qualquer expectativa. Através da névoa, surgiu uma figura correndo em direção às trincheiras americanas. Era um soldado alemão, e atrás dele, perseguindo com determinação feroz, estava o pequeno cão. O animal havia detectado um espião inimigo que tentava se infiltrar nas linhas americanas para coletar informações. O alemão havia conseguido passar despercebido pelos sentinelas humanos, mas não pelo faro aguçado do cão. O soldado inimigo corria desesperadamente, tentando escapar, mas o pequeno guerreiro era implacável. Quando o alemão tropeçou na lama, o cão atacou, mordendo sua perna e segurando no chão com uma força surpreendente para seu tamanho. O homem tentou se livrar, mas o animal não soltava. Ele rosnou e manteve sua presa até que os soldados americanos chegassem e capturassem o espião. A captura revelou informações cruciais. O soldado alemão carregava mapas detalhados das posições americanas e planos para um ataque surpresa que estava programado para acontecer nas próximas horas. Graças à intervenção do cão, o ataque foi antecipado e as tropas americanas puderam se preparar adequadamente, evitando que poderia ter sido um massacre. A notícia do feito se espalhou rapidamente por toda a divisão e além. Aquele pequeno cão não era mais apenas um mascote, um símbolo de conforto emocional. Ele havia se tornado um verdadeiro soldado de combate, um herói que havia salvado inúmeras vidas com sua ação corajosa. Os comandantes militares, impressionados com a façanha, decidiram que o animal merecia reconhecimento oficial. Em uma cerimônia improvisada nas trincheiras, o cão foi promovido ao posto de sargento, tornando-se o primeiro canino a receber tal honra nas Forças Armadas Americanas. Uma pequena cela de couro foi confeccionada especialmente para ele, e nela foram afixadas as primeiras de muitas medalhas que ele receberia. Mas o pequeno sargento não estava satisfeito com apenas um ato de heroísmo. Nos meses seguintes, ele participou de 17 batalhas diferentes, sempre ao lado de sua unidade. Em cada confronto, ele demonstrava a mesma coragem inabalável. Quando bombas de gás venenoso eram lançadas, ele alertava os soldados com latidos frenéticos, dando-lhes tempo precioso para colocar suas máscaras de gás. Quando os soldados ficavam feridos no campo de batalha, ele os encontrava na escuridão e guiava os médicos até eles. Houve um momento particularmente comovente durante a Batalha de Saint-Otier. Um jovem soldado americano havia sido atingido por estilhaços de granada e estava sangrando gravemente em um buraco de concha, escondido pela fumaça e pelos destroços. Os médicos procuraram por ele sem sucesso durante horas. Foi o cão quem o encontrou, latindo incessantemente até que os socorristas chegassem. O soldado sobreviveu e,
Anos depois, acreditaria sua vida àquele pequeno herói peludo. A fama do animal cresceu tanto que até mesmo generais de alta patente faziam questão de conhecê-lo. Ele foi presenteado com medalhas de várias nações aliadas, incluindo França e Inglaterra. Cada condecoração era cuidadosamente afixada em sua cela de couro, que se tornou um mosaico de honras militares. Ele se tornou o cão mais condecorado da história militar, um título que mantém até hoje. Quando a guerra finalmente terminou, em novembro de 1918, o pequeno sargento retornou aos Estados Unidos como um verdadeiro herói nacional. Milhares de pessoas se reuniram nos portos para saudá-lo. Jornais de todo o país publicaram sua história. Ele desfilou pelas ruas de várias cidades, sempre com sua cela repleta de medalhas, enquanto multidões aplaudiam e choravam. Robert Conroy, seu companheiro humano desde o primeiro dia, permaneceu ao seu lado. Os dois se tornaram inseparáveis, viajando pelo país, visitando hospitais de veteranos, levando conforto aos homens que ainda sofriam as cicatrizes físicas e emocionais da guerra. O cão parecia compreender a dor desses homens, aproximando-se deles com uma gentileza que contrastava com a ferocidade que havia demonstrado em combate. Essa história é de arrepiar, não é? Se você já se emocionou com a lealdade de um cão, deixe o seu like agora mesmo para honrar esse pequeno guerreiro. E não para por aqui. Inscreva-se no canal para não perder mais relatos incríveis como este. Comenta aqui embaixo qual parte dessa invasão à trincheira mais chocou. Eu quero saber a sua opinião.